Olá pessoal, eu sou Alexandre Martins do canal Direito Europeu e hoje quero gravar um vídeo aqui. Não chega a ser um vídeo comemorativo, mas é um vídeo relatando aqui para vocês um pouco sobre esse período, essa minha relação com Portugal, que já são 5 anos, 5 anos de Portugal. Então eu quero estar dividindo aqui com vocês um pouquinho da experiência, contando para vocês um pouquinho das dificuldades, das diferenças, como é que eu fiz para poder conseguir superar toda a vontade de voltar para casa inicial. Então eu quero estar nesse vídeo hoje aqui partilhando isso com vocês, um pouquinho da minha experiência desses 5 anos e quem sabe isso te ajude de alguma forma a tomar alguma atitude que você queira tomar na tua vida, ou vir para Portugal, ou ficar, ou voltar para o Brasil, ou não vir, enfim. Mas antes da gente começar a falar, curte aí o vídeo. Se você não segue a gente aí, começa a seguir, aciona o sininho, tá bom? Para estar sempre recebendo aqui informação sobre Portugal. Bom, meu primeiro contato com Portugal foi em 2017. 2017, agosto de 2017, foi quando eu pisei a primeira vez aqui em Portugal. E assim, a sensação que eu tive, num primeiro momento, foi de ter me apaixonado pela cidade. No Brasil, eu sou do Rio de Janeiro, uma cidade muito bonita, uma cidade que tem o nome de cidade maravilhosa e não é à toa. Tem muitos encantos naturais, um povo muito alegre, muito festeiro, muito aberto, mas que tem um lado ruim da violência, infelizmente, criminalidade muito grande. O Rio de Janeiro também enfrenta uma diferença social muito grande, e isso deixa algumas partes da cidade assim muito feia, muito abandonada pelo poder público, muito maltratada até pelos próprios moradores. Mas é a cidade que eu amo, nascido e criado no Rio de Janeiro, então não tem como não gostar, não amar a minha cidade. Bom, mas eu cheguei aqui em Portugal e a primeira coisa assim que me chamou muito a atenção, que eu fiquei assim muito impactado, foi exatamente a sensação da segurança. Isso para quem chega é um choque, é um choque. Você chega do Brasil, principalmente, como eu falei, do Rio de Janeiro, e você chega assim um pouco traumatizado com a violência, com o sobressalto que você tem no dia a dia no Rio de Janeiro. E quando você chega aqui, você vê as pessoas dentro do carro, parado dentro do carro, mexendo no telefone, conversando, outros com o notebook aberto dentro do carro, trabalhando. E aí você fica meio agoniado da vontade de você falar para a pessoa. Eu tive essa vontade diversas vezes, confesso que tive. Vontade de chegar para a pessoa e falar assim, meu amigo, não fica parado aqui não, vão vir te assaltar. Vão vir levar teu carro, vão vir levar teu telefone. E para você perder esse medo, você perder essa sensação, demora um pouco. Eu me lembro que na primeira noite aqui desci com a minha cachorra, desci à noite com ela para dar uma voltinha, já era por volta assim de 10 horas da noite, e o bairro que eu moro é um bairro residencial, então fica tudo deserto. 10 horas da noite, 8 horas da noite, você já não vê mais ninguém na rua, devido ao frio, tá todas as janelas fechadas, ninguém fica na janela, ninguém fica na portaria, ninguém fica na esquina de papo, enfim. As pessoas só passam indo para as suas casas. E era 10 horas da noite, eu estava com a cachorra e veio um furgão. Isso foi muito engraçado. Veio um furgão, começou a me acompanhar e eu apertei o passo com a cachorra. Você lembra logo daqueles filmes americanos que o furgão vem e te sequestra, né? E aí eu falei, bom, não vou sair correndo no meio da rua, até porque eu não vou conseguir correr mais do que o carro. Então eu relaxei, parei. E aí o furgão passou por mim. Dentro do furgão tinha uma senhora que estava dirigindo o furgão, uma senhora de cabeça branquinha. Estava voltando do trabalho dela, ia estacionar o furgão e ia para casa.
mas a gente fica sobressaltado, né, devido ao que acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, infelizmente. Então a gente chega aqui assim, muito assustado. E até você se acostumar a pegar transporte público com a mochila nas costas, sem medo de que alguém vai mexer. Você vai num café e deixa carteira, telefone, computador, laptop em cima da mesa e vai até o banheiro e volta e ninguém mexeu em nada. É um choque cultural muito grande nesse sentido. E não só nesse sentido, né? Esse é um lado bom, um lado assim que atrai muito. Eu lembro que eu estava passando na frente de um banco e os bancos aqui, eles não têm porta giratória, não tem segurança armado. E tinha um policial na porta do banco, um policial como se fosse no Brasil a PM, um policial fardado. E acabou o horário de trabalho desse policial, ele foi até o carro dele, tirou o cinto com a arma, né, com a pistola dele no coldre, no cinto. Ele tirou, colocou na mala, a arma na mala do carro e foi embora dirigindo fardado com a arma na mala. E aí eu pensei, poxa, se o policial que está acostumado tem essa sensação de segurança, né? Então, porque realmente o país é muito seguro. E realmente a questão de segurança, assim, não tem como comparar, não tem. Aí a gente precisaria fazer aqui mais um vídeo falando só sobre a questão da segurança, né? Tentando entender os porquês de tanta segurança aqui, mas hoje não é o objetivo. O objetivo aqui é eu estar contando exatamente as coisas que, assim, que me causaram impacto. Uma dica que eu dou para quem está vindo é também começar a procurar na internet, começar a ouvir música portuguesa, começar a ouvir jornal português para poder ir se acostumando com a língua, porque a língua é a mesma, mas algumas palavras, alguns sinônimos são mais usados aqui, não são muito usados no Brasil. A pronúncia também muda muito, a velocidade da fala, então, assim, é normal nos primeiros dias você não entender nada. Se você atender, por exemplo, um telefone, você não vai conseguir entender nada do que a pessoa está te falando. Às vezes você vai no comércio, também não entende nada, então é bom já ir se habituando, acostumando o ouvido, né? Para poder chegar aqui e já entender melhor muita coisa. E outras expressões você só mesmo com o tempo. Por exemplo, se você marcar com um português para tomar um café no sábado, pode ser que na sexta-feira ele te ligue ou te mande uma mensagem perguntando o seguinte: sempre vamos tomar café amanhã? E aí você vai falar assim, nossa, essa construção tá errada, né? No Brasil se falaria, tá de pé o café amanhã, tá confirmado, vamos tomar o café amanhã, né? Alguma coisa assim. E aqui não, é sempre vamos tomar café amanhã. Então você fala, hã? Né? O quê? Como é que é? Mas é essa forma que eles usam realmente para se expressar. Outra questão assim, muito interessante também é, por exemplo, você está às vezes, por exemplo, no açougue, que aqui eles não chamam açougue, chamam talho, né? Talho de corte, né? Tá no talho e aí a pessoa pede eu queria uma carne, esse pedaço? Não, eu quero um mais pequeno. Então o mais pequeno também se usa em vez do menor, né? Em vez de se falar quero o menorzinho, quero o menor, não. Quero o mais pequeno. É usado assim também em todo canto. Policial também não se fala policial, se usa a expressão polícia, né? Tanto a instituição como o agente é chamado de polícia. Uma outra coisa assim também interessante, que você vai no McDonald's e você vê os adolescentes, né, os jovens comprando hambúrguer, batata frita e água. A Coca-Cola, o refrigerante, que por sinal aqui se chama sumo de gás,
O suco aqui não se fala suco, se fala sumo. Então você pediria não um suco de laranja, mas um sumo de laranja. E o refrigerante é um sumo de gás, né? Porque vem com gás. Então as pessoas não bebem, muito difícil você ver um português beber refrigerante ou sumo de gás. Eles vão estar bebendo água mesmo, um suco, um sumo, né? Ou vai estar bebendo água mesmo. Então você vai no McDonald's, está lá um adolescente comprando um hambúrguer e uma garrafa de água mineral, e você olha aquilo assim e fala, nossa, mas que coisa estranha. E a água não vai na geladeira, que é o frigorífico aqui. E no Brasil, no Rio de Janeiro, pô, 40 graus na sombra, eu tomava água com 10 pedras de gelo no copo, e aqui não, aqui você pega a garrafa e no começo até deixava na geladeira, depois achava muito gelada, não conseguia beber, então fica assim, é o natural mesmo, a gente bebe água na temperatura ambiente, acaba não botando na geladeira porque realmente fica muito gelado, o clima aqui é muito gelado. E por falar em clima, esse é um ponto que para mim é um ponto extremamente negativo de Portugal. Tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta do calor, eu adoro o calor, eu amo o calor. E a temperatura aqui em Portugal, pra vocês terem uma ideia, 16 graus aqui é um dia quente, né? Tudo bem que sim, no verão a temperatura passa dos 35 graus facilmente. Mas no outono, primavera e inverno as temperaturas são bem baixas. O inverno é bem rigoroso, a média da temperatura chega a 4 graus, 5 graus, 6 graus. Já peguei 1 grau aqui. Então, assim, é muito desagradável. Eu acho que de 10 graus para baixo, qualquer temperatura é ruim. Não tem muita diferença, não. É desagradável mesmo. Então, a questão do clima, para mim, é bem complicado. O clima, para mim... Depois eu vou até estar fazendo um vídeo falando um pouco sobre a diferença do clima. Não só a diferença do clima, mas a diferença entre Porto e Lisboa. E as pessoas falam muito da questão do norte, que realmente o norte aqui é mais frio e o sul é mais quente. Né? A gente vai estar falando sobre isso num próximo vídeo. Mas, no geral, é frio para mim. Não importa se no Porto está fazendo 4 graus e em Lisboa está fazendo 6, para mim é a mesma coisa. Não tem diferença de 4 para 6. Dá frio, dá vontade só de você tomar chá ou tomar um café para poder ficar segurando a xícara, né? É tão frio que a mão congela e você fica segurando assim, a xícara do café com as duas mãos, esquenta um pouquinho. Que, aliás, aqui não é xícara, é chávena. Se fala chávena e o português ele tem um hábito diferente do café. A relação do português com o café, o português toma muito café, mas diferente do brasileiro, que costuma tomar uma xícara cheia de café e vai saboreando aquele café, e às vezes come um pedaço de bolo e o café acompanha o bolo, ou come um pão e o café acompanha. Aqui em Portugal, na verdade, eles tomam um shot de café. É uma xícara ou chávena pequena, pela metade, normalmente sem açúcar. Então é um café extremamente forte. E eles tomam aquilo como se fosse só um shotzinho. Vira de uma vez e acabou. Não é o café saboreando como a gente vai tomando golinho, golinho, e conversando e tomando um golinho. Então, esse hábito do café existe, mas também é dessa forma diferente. No começo eu pedia um café abatanado. O abatanado é uma xícara ou uma chávena grande, né? Eu pedia abatanado cheio. Porque se você não pedir cheio, vem pela metade. Eu lembro que foi muito engraçado. Em 2017 ainda, eu acordei de manhã e falei, bom, vamos ver como é que é viver em Portugal, né? Como é que é o dia a dia em Lisboa. Então, nós estávamos eu e minha esposa num apartamento do Airbnb, ali próximo da República fugiu o nome, perto da Assembleia da República, onde ficam os deputados. Ali é São Sebastião, se eu não me engano.
e algumas pessoas chamam de Rato, São Bento, São Sebastião não, São Bento, e entre São Bento e Rato, Rato é um outro bairro. Nós alugamos ali um apartamento da Airbnb, e aí de manhã eu desci, fui buscar um pão para a gente tomar um café, né? Com a pretensão de comprar um pão francês quentinho e comer. Bom, primeiro que você não acha pão quentinho, é uma coisa assim do outro mundo. E se você achar, até se chegar em casa o pão já está gelado também, não adianta muita coisa. Mas fui buscar o pão, entrei numa padaria e tinha assim 12 tipos diferentes de pão, nenhum deles parecido com nada que eu já tivesse visto. E eu falei, caramba, como é que eu faço agora para pedir um pão? E aí, estratégia, falei, vou pedir um café, enquanto eu tomo um café, vou deixando as pessoas comprarem um pão e vou observando como é que elas vão pedir. E aí eu pedi um café, me veio uma xícarazinha pequena, essa xícarazinha pela metade, e aí eu olhei para a xícara, olhei pro, pro rapaz que me serviu, eu falei, pô, esse cara deve estar de brincadeira comigo, né? Deve ter achado que eu sou brasileiro e está aqui me zoando. E aí eu botei o açúcar, mexi, bebi, o café continuou extremamente amargo, forte, horrível. E as pessoas compraram lá o pão, aí eu acabei comprando o pão também de qualquer jeito, apontei, falei que queria 2 daquele e pronto. E não dei muita sorte. Hoje em dia a gente consome muito mais pão de forma, porque a fabricação do pão aqui é diferente do Brasil, apesar de no Brasil a maioria das padarias serem de portugueses, e a gente comer pão francês feito por português, aqui em Portugal a gente não tem o pão francês. Tem o tal do brasileiro, que alguns chamam de cacetinho, que lembra um primo distante do pão francês, mas para mim não agrada muito. E aí a gente acaba comendo outros pães, tipo o papo seco, o pão da avó. E eu observei que é melhor do que o tipo de pão é o local que você vai comprar. Então, em determinados locais, independente de qual seja o tipo de pão, o pão é melhor do que em outros. Então, é importante você também fazer essa pesquisa, vai comprando erros e acertos, você vai chegar num pão que você se agrada. E se você jogar aquele pão também no forno elétrico, dá uma esquentadinha, ele fica estaladiço, ou como dizem no Brasil, crocante. E aí você vai saborear ele, né? Com uma manteiguinha, um queijo, um fiambre. Fiambre no Brasil a gente chama de presunto, aqui chama de fiambre, né? E o presunto que a gente chama no Brasil de presunto de Parma, aqui chama só de presunto, chama só presunto. E se você falar que presunto, eles te dão presunto de Parma. Se você quiser presunto do Brasil, tem que pedir fiambre. Bom, mas tem pães maravilhosos, por exemplo, o pão de Deus, que é um pão doce com creme, com coco em cima. Nossa, é maravilhoso. Sem fazer propaganda aqui, porque eu não estou ganhando nada, mas se você comprar o pão de Deus da Padaria Portuguesa, que é uma franquia de padaria chamada Padaria Portuguesa, é divino o pão de Deus deles. Aliás, justiça seja feita, a Padaria Portuguesa vende muita coisa boa, tanto doce como salgado. Bom, falando ainda em comida, né, o choque também que a gente teve aqui de comida, assim, se você vai comer na rua, nos primeiros meses aqui em Portugal, você vai ter você vai ver uma certa diferença nas comidas, no preparo. Mas se você comprar no mercado e fizer em casa, aí você encontra tudo que tem no Brasil. Você vai encontrar feijão, vai encontrar louro, vai encontrar alguns tipos de linguiça para você botar no feijão, se você quiser, bacon, o arroz. O arroz a gente sofreu um pouco também para chegar no arroz parecido com o que a gente usava no Brasil. No Brasil a gente gostava de usar o arroz parbolizado, né? Aqui chama vaporizado. No Brasil a gente usava o parbolizado e aqui a gente usa o basmati, aqui em Portugal. É uma qualidade muito boa, o preparo dele é um arroz cheiroso, muito aromático, a casa fica assim perfumada com o preparo desse arroz e é um arroz que nos agrada. Mas
existe também uma grande variedade de arroz, você pode estar escolhendo, vendo qual que você se enquadra melhor. Mas assim, para a cozinha, para o português, né, normal, se você come arroz, não precisa comer batata, nem macarrão. Então você não encontra no mesmo prato arroz, batata e macarrão. E no Brasil isso não é muito difícil de você ver, né? Um feijão com arroz, batata frita e às vezes até uma salada de macarrão, um salpicão com macarrão, enfim. Mas aqui não, aqui o macarrão substitui a batata e o arroz, não tem muita essa mistura como tem no Brasil. Não é normal, não é típico. Em Portugal você vê um almoço, por exemplo, de domingo com a família reunida e ter feijão, arroz, uma macarronada, uma lasanha, batata frita, farofa, não é isso. Normalmente vai ter um peixe ou uma carne, que aqui eles também falam assim, mas peixe também não é carne, né? A gente quando fala carne é carne de vaca, né? Aqui no Brasil fala carne de boi, aqui fala carne de vaca. Mas vai ter uma proteína animal, ou porco, ou vaca, ou peixe, e um legume, uma batata ou uma salada. Em Portugal normalmente é assim, é o costume. Então também existe essa diferença, né? Aqui se consome muito carne de porco, a carne bovina em Portugal, a carne de boi na Europa não é muito boa, devido ao frio, não se tem boas pastagens. Então assim, a carne não é muito boa. A carne que vem do Brasil, da Argentina, do Uruguai é muito melhor, muito superior à carne europeia, isso aí não tem a dúvida. Então acaba que a carne importada ela vem muito mais cara. Então, por exemplo, uma picanha europeia é 13 euros uma peça. Uma picanha brasileira vai estar na faixa aí de 20 euros. Então, ou você come a europeia ou você paga mais caro pela importada. E aí as pessoas preferem então não comer a carne, a picanha. E aí opta por uma carne de porco, que a carne de porco é muito mais barata e a qualidade é muito boa, o frango. Aqui também se come muito peru, coelho, são pratos do dia a dia, né? O coelho, peito de peru, frango e porco. O porco se come de muitas formas, muitos pedaços, muito mais do que no Brasil. Então tem essa mudança também. E também se consome bastante peixe. Não é que o português só coma peixe, não come bacalhau todo dia. Bacalhau nem é o prato assim mais apreciado pelos portugueses. Acaba que a sardinha é muito mais apreciada do que o bacalhau, inclusive a sardinha é muito mais cara, e a gente só tem a sardinha aqui na época do verão, que é o verão aqui na Europa, que é no período de julho. Então é quando você tem no Brasil as festas juninas, né? Aqui em Portugal são as festas dos santos, que comemoram exatamente a chegada do verão. Então é quando tem barraquinha na rua, barraquinha vendendo sardinha, coisas assim, né? Então tem essa mudança. Outra mudança de hábito também, em relação ao Brasil, é que aqui na Páscoa as pessoas não trocam chocolates. Na Páscoa o que se presenteia são amêndoas. Então é mais comum você ver os mercados cheios de embalagens de amêndoa para Páscoa do que exatamente para chocolate. Até tem, mas não é igual no Brasil, aquela loucura de ovo de Páscoa. Como no Natal também você não encontra, muito difícil você encontrar um panetone. Não existe o hábito do panetone aqui. Então no Natal o que se come muito também é leitão, né? Leitão assado. Então não tem muito esse hábito, não. Uma outra coisa também que chama muita atenção, assusta um pouco, é que você vai ver em Portugal, você andando na rua, você vai ver todo mundo enrolando um cigarrinho. Todo mundo enrolando um cigarrinho. E aí você chega aqui com a mente do Brasil, do Rio de Janeiro, acha que todo mundo está fazendo cigarro de maconha. Tu fala, caramba, todo mundo fazendo cigarro de maconha. E na verdade não é. O cigarro industrializado, ele é bem mais caro, então as pessoas compram fumo, compram as folhas e enrolam seus próprios cigarros, é muito comum.
É muito comum as pessoas enrolarem seus próprios cigarros aqui. E como a gente não é acostumado a ver isso, pelo menos nas cidades grandes do Brasil, não existe esse hábito, né? Talvez na roça as pessoas façam isso, mas mais para o interior, mas na cidade não. Então também é uma questão que choca um pouco. E choca porque também se fuma muito em Portugal, muito, muito. Portugal a gente não vê uma propaganda contra o cigarro, a gente há pouco tempo que surgiram áreas restritas para fumante. Antigamente se podia fumar, era chamado fumador, né? O fumador podia fumar em qualquer lugar. Então isso mudou há pouco tempo. Então tem também essa diferença. Bom, pessoal, o vídeo aqui já ficou gigante. Eu vou gravar um segundo vídeo depois, falando um pouco mais sobre essa experiência desses 5 anos. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode botar aí nos comentários que no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Saudade da família, como é que faz para matar a saudade, como é que questão de trabalho, questão de fazer amigos, tudo isso aí a gente fala no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço.